No último vídeo que eu postei, eu falei sobre aprender, sobre querer aprender. E nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que está muito ligada a querer aprender, que é a curiosidade. Eu vou falar sobre como a curiosidade permeou a minha vida, né? O que aconteceu na minha vida em função dessa questão da curiosidade. Quando eu era criança, os meus pais, os meus professores, né, os adultos que me rodeavam, diziam que era muito feio ser curioso, que a gente não devia demonstrar curiosidade. E eu queria ser amado pelos meus pais, ser querido pelos meus professores, eu queria ser bonzinho, eu queria ser do bem. E então eu tinha curiosidade, mas reprimia a curiosidade e pior, né, condenava nos outros, né? Isso é muito feio, né? Fazia com os outros o que fizeram comigo, ensinando que curiosidade é feio. E aí fica na cabeça da criança que qualquer curiosidade é feia. É, você não está sendo bonzinho, né? Então, eu não demonstrando a minha curiosidade, eu era bonzinho e era aceito, era validado pelos meus pais, pelos meus professores. E eu segui vida afora, reprimindo a minha curiosidade. E só que tem uma coisa, a curiosidade está muito próxima do interesse, do querer aprender. Quando você mata a curiosidade, você mata o interesse também. E sem interesse, você não quer, não precisa, não sente necessidade de aprender nada, né? Nada te interessa. E eu segui vida fora com essa, com essa falha, né, na minha educação. Eu disse falha, né? Mas na verdade eu não considero nada que acontece que seja uma falha. Pode não ser muito agradável, pode trazer consequências, né? Talvez não agradáveis, mas sempre tem um outro lado que ela pode trazer consequências boas. Por exemplo, eu agora estou aqui falando de um processo que eu acho que precisa ser melhor entendido pelas pessoas para criarem seus filhos, para educarem seus alunos, né? Então, essa falha, né, na verdade, ela está sendo transformada numa coisa positiva. É isso que Deus diz nos livros Conversando com Deus, que nada do que acontece é ruim. Tudo que acontece tem um sentido, tem uma explicação, tem uma aplicação, né? Tudo que acontece é perfeito, é sagrado. Dentro dessa ótica, eu acredito que as coisas que foram desagradáveis foram coisas que nos despertaram, né? Bem, mas ainda falando das consequências desagradáveis, né, de haver reprimido a curiosidade, aconteceu que eu deixei de me interessar por tudo que estava fora de mim. Eu me interessei pelo meu umbigo, tudo que estava, né, em torno do meu umbigo. Então eu não me interessava por carros, por futebol, por política, por religião, não me interessava por nada. Algumas coisas me chamaram a atenção, por exemplo, música.
Eu gostava daquilo e daquele dos ritmos e tal, e curtia aquilo, ouvia bastante música, mas tirando coisas que estavam assim diretamente ligadas a mim, eu não tinha interesse por nada. Eu demorei muito a descobrir isso. Até então eu ficava muito com os meus vícios, com as minhas fantasias, com os meus filmes, as minhas músicas e fechado nesse mundo. Até a pintura eu achava que era uma coisa fútil, que as pessoas perdiam tempo com aquilo, davam um valor exagerado, né? Não via a pintura como uma arte importante na nossa cultura, na nossa vida, na formação do nosso espírito. E como eu tinha certa facilidade para letras, eu acabei me tornando professor de português e de língua inglesa. E, aliás, eu confesso que até hoje, da língua inglesa, eu não sei o suficiente nem para mim, né? Eu fui um professor que ensinava as lições iniciais, mas né, nunca me aprofundei eu mesmo, né? Eu não compreendo o inglês assim perfeitamente. Se estiver falando mais rápido, se é um nativo e tal, eu me banano. Bom, a curiosidade tem sim um lado negro. Se você usa a curiosidade, querer saber da vida das pessoas, para fofocar, para alimentar o vício de julgar, de condenar, de competir, né? Se você usar a curiosidade desse jeito, é claro que vai ser muito negativo isso, né? Vai criar inimizades, vai criar situações muito ruins, desagradáveis. Mas, por outro lado, se você usar a curiosidade para entender melhor as pessoas, para ajudar as pessoas, para compreender, para se conhecer melhor, é, Deus diz, né, em conversando com Deus, que você pode saber que você é bom, mas se você não fizer alguma coisa boa para alguém, se você não agir com bondade, você só vai saber, você não vai ter a experiência de ser realmente bom. Então, se você usar a curiosidade nesse sentido, puxa, que maravilha, né? E a conclusão que me fica é que, como tudo, né, a curiosidade ela é neutra. A curiosidade não é boa nem ruim. Ela pode ser bem usada ou mal usada. E assim mesmo, bem usada, se você deseja paz, felicidade, tranquilidade para todos, né? Então, nesse sentido, ela está sendo bem usada, porque se você usa a curiosidade para ajudar alguém, você está trabalhando nesse sentido. Agora, mal usada, quando você usa de uma forma que vai, em última instância, causando mais separação. E aí é ruim. Mas tudo é assim, tudo pode ser bem usado ou mal usado. O, a curiosidade, o dinheiro, o tempo, a força, o poder, tudo pode ser bem usado ou mal usado, nesse sentido de que nos levem àquilo que a gente realmente quer ou não. Desculpe por ficar balançando a câmera, que eu fiquei balançando a perna e nem percebi. Eu estou segurando o celular, ele não está apoiado num lugar fixo, ficou balançando. Um ótimo dia para todos. Um grande beijo, um grande abraço para vocês.